Eu louvo a Deus mais uma vez por estar aqui na casa de Deus e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Então eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Alguém não achou ainda? Amém? Todos acharam? Hebreus capítulo 10. A partir do verso 36, finalzinho do capítulo 10, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Amém. Amém, queridos? O justo viverá da fé. Até parece que esse texto foi escrito ontem, porque talvez há muitos entre nós, e nas conversas que nós temos diariamente com alguns irmãos, a gente percebe que muitos deles têm necessidade de uma coisa: perseverança. Perseverar em buscar a Deus, perseverar em continuar no propósito de servir a Deus e o seu reino. Mas a promessa de Deus, por mais que muitos a julguem por tardia, ela se cumprirá e não tardará. A vinda do Senhor Jesus está próxima. A vinda de Cristo se aproxima, e tudo que tem acontecido ao redor do mundo tem provado isso. As profecias têm se cumprido, os acontecimentos estão aí, acelerados, mas o justo viverá da fé. E a Bíblia fala que nós não podemos retroceder, porque aquele que retrocede, Deus não tem prazer nessa pessoa. E aí eu pergunto para você, o que Jesus disse para os seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor: quando o Filho do Homem surgir, achará ele fé na terra? Jesus não lançou essa palavra à toa, mas ele quis aguçar a fé daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Verdadeiramente, vocês confiam que um dia eu voltarei para buscar vocês, para que vocês vivam eternamente no meu reino? Se Jesus se manifestasse hoje, ele acharia a fé genuína no seu coração? Ou encontraria um coração cheio de dúvidas, ou um coração cheio de pontos de interrogação acerca das coisas de Deus, ou acharia um coração cheio de incredulidade? Como Jesus encontraria hoje o seu coração? Estaria você completamente confiante de que o seu Senhor estava às portas? Encontraria fé em seu coração? E se nós lêssemos aqui os versículos seguintes, no capítulo 11 de Hebreus, nós veríamos homens e mulheres aqui que viveram pela fé,
que andavam por fé, que confiavam em Deus e em Sua palavra, que Deus era fiel para cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido para os seus. Então eu quero dizer para você que todas as coisas que Deus falou no seu coração, que todas as coisas que Deus lançou na sua alma, no seu espírito, Ele é fiel para cumprir. Por mais que as coisas possam estar adversas hoje, por mais que as circunstâncias digam que não, por mais que as situações que você esteja vivendo dizem não, isso não vai acontecer, isso jamais será possível. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque Abraão recebeu promessas de Deus. Ele andou pela terra e enfrentou situações completamente adversas, e quando ele olhava para o corpo dele já velho e amortecido, ele continuava crendo naquele que fez a promessa, e mesmo vendo seu corpo daquele jeito, ele dava glórias a Deus, porque tinha por fiel aquele que lhe fez a promessa. É por isso que o justo viverá da fé. Você viverá da fé, e você precisa alimentar a sua fé, a fé em Deus e na sua palavra. Não permita que a dúvida, que a incredulidade domine a sua mente e o seu coração, porque a fé cria a imagem das coisas que se realizarão da parte de Deus na sua vida. Mas a dúvida e a incredulidade, ela cria imagens de que aquilo que Deus prometeu na sua vida não vai se cumprir. Porque a nossa mente, o nosso coração é um campo fértil para criar as coisas. Então, alimente a sua fé, para que a sua mente e o seu coração comece a criar as imagens resultantes da sua fé. Porque quando a doença vem, a fé te faz enxergar a cura. Quando a doença vem e a incredulidade está dominando, ela te faz ver você vegetando em cima de uma cama, morrendo daquela doença. E a falta de fé produz um tormento na mente, porque a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. O tormento é resultado do medo. E quando a gente é incrédulo e não tem fé, nós ficamos com medo do que nos pode acontecer. E quando a gente enxerga aquilo, ficamos atormentados. Isso não é resultado de fé. Tormento não é resultado de fé. Tormento é resultado de medo e de incredulidade. Quando eu tenho fé, eu consigo enxergar lá na frente e dizer: hoje os meus olhos naturais podem não ver, mas pela fé eu vou ser curado, pela fé eu vou ser liberto, pela fé a porta vai se abrir. Pela incredulidade a porta não vai se abrir. Pela incredulidade é impossível. Pela dúvida, será? Não vai acontecer. Mas eu desafio a você a viver pela fé no Deus da palavra e na palavra de Deus. Porque o justo, ele viverá da fé. O justo que foi justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, você foi justificado pelo sangue dele. É de você que a palavra de Deus está falando.
E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vivo uma vida duvidosa, cheia de incredulidade, eu não estou agradando a Deus. Porque pela fé, esses homens alcançaram bom testemunho. Pela fé, esses homens caminharam na terra, glorificando a Deus e fazendo conhecido o nome de Deus por onde eles passavam. Será que quando as pessoas olham para nós, será que as pessoas conseguem enxergar Deus nas nossas vidas? Será que lá no meu trabalho as pessoas conseguem enxergar que eu sirvo um Deus vivo? Será que as pessoas conseguem enxergar em mim uma atitude de fé? E fé não é ausência de problemas. Fé não é ausência de lutas. Fé não é ausência de tribulações. Fé é o nosso comportamento diante das circunstâncias, confiando em Deus e dando esperança às pessoas que estão ao nosso redor, que nós podemos todas as coisas em Cristo, porque Ele nos fortalece. É a fé que nos fará vencer as nossas lutas. É a fé que nos fará vencer as tribulações que nós enfrentamos. É a fé em Deus que vai permitir que, mesmo que esteja pegando fogo, nenhuma chama arderá em ti, e mesmo que eu ande pelas águas, eu não afundarei, porque Deus, o meu Pai, me guardará, porque é nele que eu tenho fé, e é Ele quem me guarda. A fé nos faz caminhar por lugares perigosos, mas nós temos que confiar, como eu disse domingo retrasado. O lugar mais seguro é estar em Deus. O lugar mais seguro é caminhar com Deus. Porque todos esses homens, os heróis da fé, alcançaram bom testemunho, porque eles andavam com Deus. Enoque, pela fé, foi tomado, foi trasladado, porque ele era amigo de Deus, ele foi tomado por Deus. Moisés andou com Deus, desafiou o Faraó, e Deus o guardou, e não pôde tocar em um fio de cabelo dele. Eu estava dizendo aqui aquele dia domingo, nós achamos que o lugar mais seguro é a nossa casa, mas quase que meu sogro morreu na área da casa dele comendo panetone. O vizinho da frente fartou na cozinha da casa dele. Onde é o lugar mais seguro? As pessoas falam, seu trabalho, minha irmã falou isso ontem. Minha outra irmã questionou, não é perigoso o trabalho dele, ele andar com a roupa do trabalho? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a nossa casa, queridos, em vão nós trabalhamos. Que mal pode fazer o homem a nós? É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que te livra, é Deus que te guarda. Mas ai daquele que está afastado de Deus, ai daquele que não está andando na presença de Deus, ai daquele que está caminhando numa vida longe de Deus, ai desse. Ai daquele que sair de debaixo da nuvem, ai daquele que sair da proteção de Deus. Mas se a sua vida, se a minha vida está guardada em Deus, Deus está comigo e eu estou com Deus, que mal a gente pode fazer, pastor? E se fizer, vai ser para a glória de Deus, como foi com os discípulos que foram mortos por causa da sua fé. Se alguém tiver que tocar nas nossas vidas, seja pela fé,
por causa do nome de Jesus, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa vida com Cristo. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos entender: nós precisamos depender de Deus. Viver pela fé é viver na dependência de Deus. E eu disse aqui domingo: viver, esperar em Deus é a mesma coisa que depender de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente precisa correr. Mas viver pela fé é depender de Deus. Como Abraão, Deus me falou para sair daqui e sair, vamos. Mas não me falou para onde a gente tinha que ir. Só falou que eu tinha que ir, que Ele ia me mostrar ainda um lugar. Às vezes Deus vai pedir coisas que a gente não entende no momento. Mas se foi Deus que pediu, não resista. Não seja resistente ao que Deus pede que você faça. Simplesmente obedeça. A Bíblia diz em Atos 17, 28, a Bíblia diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus nos dá capacidade para realizar tudo que Deus pede que façamos. A graça de Deus vai fazer com que você viva o que Deus quer que você viva. A graça de Deus vai fazer com que você se mova da forma que Ele quer que você se mova. É pela graça, é pela força de Deus. Então Deus quer que nós vivamos na dependência dEle. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, eu vou ler bastante versículo aqui, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, amém, queridos? É a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, quando ele tinha orado 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, veio a resposta. Ele me disse: a minha graça te basta. Quem precisa disso aqui nesta noite? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Queridos, é impossível nós vivermos sem depender de algo. Se você trabalha, você acredita e confia que no final do mês, no começo do mês seguinte, aliás, seu salário vai cair, amém? Você confia nisso, né? Ou não? Ou você quer receber primeiro? É impossível a gente viver sem confiar em alguém, né? Quando você pega uma carona, você confia que o motorista vai fazer tudo certinho, vai te levar no destino, amém? Ou não? Ou você fala: sai daí, deixa eu dirigir que eu confio em mim. Você não. Queridos, com Deus é a mesma coisa. Quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, nós não podemos ir lá e tirar e querer resolver com as nossas próprias forças de inteligência. Tem coisa que compete a nós, tem coisa que compete a você, mas aquilo que você confia em Deus, deixe nas mãos dele, que Ele sabe o que faz. Deus sabe exatamente o que faz a sua parte, a parte que Deus deixa com Ele, porque Deus é fiel. Isso é ter fé, quando nós confiamos a Deus o que é para Deus fazer.
Eu fiz a minha parte, agora o resto é com Deus. Meu filho não quer vir à igreja, meu marido, minha esposa não quer vir à igreja. Faça a sua parte. Ainda olha, é você que convence seus filhos, sua esposa, é você que convence, Miguel. Nosso papel é orar por eles. O nosso papel é ministrar e pregar para eles. O nosso papel é amar eles. Convencer já não é nosso trabalho. Esse trabalho é do Espírito Santo. Amém. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a dele. Amém, queridos? Amém. Quem dera se nós pudéssemos mudar alguém. Quem dera, quantas pessoas você já tinha mudado só essa semana? Quantas pessoas você já falou e nada mudou? Confia pela fé. E Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer. Para de ficar se estribuchando, querendo convencer alguém disso. Só faça o seu papel e deixe o resto com Deus. Viva pela fé. Confie em Deus, que Ele sabe perfeitamente o que Ele tem que fazer. Segunda coisa, nós temos que viver pela misericórdia de Deus. Mas eu já aceitei a fé em Jesus. Eu já entreguei minha fé, o meu coração, a minha vida para Jesus. Mas, queridos, todos os dias, a bondade e a misericórdia de Deus precisa nos cercar. Porque nós tropeçamos, porque nós caímos. É igual uma criancinha quando está começando a andar. Aqui, ó. A gente quer soltar da mão. Gabriel queria soltar da mão e ele caiu. O que acontecia? Esfolava o joelho, caía, se levantava de novo. Não é assim? A nossa caminhada na fé é assim, querido. Às vezes a gente já começa a achar que é independente. E aí o que acontece quando a gente confia e sabe andar certinho? Tropeça, e cai, e peca, e erra. Só comigo ou não? Tem alguém santo demais aqui ou não? Tem, pastor. Você erra, meu irmão? Você erra? Amém ou misericórdia? Erramos, queridos. Quem não erra? A gente erra no pensar, a gente erra no falar, sem querer ali, às vezes até no ímpeto. A gente amaldiçoa o irmão, tem vontade de jogar o microfone na cabeça do irmão aqui no louvor, dar uma biblada na cabeça. Lá no trabalho a gente quer brigar. E em casa então? Coitado das esposas, né? Misericórdia. Obrigado, amor, por nos suportar. Aí. Quantas vezes, mulher, você já quis brigar com seu marido sem razão nenhuma? Sentiu ódio, raiva, ranço, né? O povo está com um negócio de ranço. Ou não? As mulheres não sei isso não, né? A Betel não, né? Aí tá vendo? Mulher que é comportável. Irmãos, em nome de Jesus, se não for a misericórdia de Deus que renovar todos os dias nas nossas vidas, o que seria de nós? Se Deus chegasse aqui agora e dissesse assim: olha, a partir de hoje, se você errar uma vez, você vai cair no inferno. O que você faria? A partir de agora, Deus não vai fazer isso não, tá? É só um exemplo, mas se Deus chegasse aqui e falar: a partir desse minuto, quem cometeu um erro agora já vai cair em breve. Ficaria alguém aqui? Irmãos, se não é a misericórdia de Deus que renovar todas as manhãs nas nossas vidas, nós seríamos consumidos, tragados. Ou vocês não acreditam na palavra? Vamos ver. Lamentações 3, 21 ao 24. Primeiramente, quero trazer a memória que me dá esperança. O
seus pensamentos estão trazendo esperança ou desesperança? Os seus pensamentos na sua cabeça hoje te trouxe esperança ou desesperança? Foi de fé ou foi de dúvida? Foi de crer na palavra ou de incredulidade? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A gente não pode usar isso aqui, e ela se renova cada manhã, para a gente dormir de bico com o marido ou com a esposa. Amém, queridos? Não espera virar o dia para resolver a situação. Não espera virar o dia para se reconciliar com seu marido, com a sua esposa. Quanto antes você se reconciliar, tão antes será a restauração. Amém? Quem garante que chega amanhã? Lembra que eu estava falando aqui domingo? Quem garante que amanhã chega? Queridos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos. A misericórdia de Deus ainda continua sobre as nossas vidas para nos guardar, nos perdoar, nos livrar de toda injustiça. Nós temos que levar uma vida consagrada a Deus, e quando errarmos, nós temos que ser rápidos em se consertar com Deus, em pedir perdão para Deus, em nos arrepender dos nossos pecados. Não fica guardando no bolso, não. Então, logo você toma consciência dele, confesse e abandona, porque aquele que confessa o pecado e abandona alcançará a misericórdia. Amém, queridos? Se nós não nos arrependermos, não alcançamos a misericórdia. E aí ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, viver pela fé é viver dependendo cada dia da misericórdia de Deus, como diz no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, até o último suspiro das nossas vidas. Nós precisamos e carecemos da misericórdia e da bondade de Deus. Deus vai nos guardar. Outra coisa que nós precisamos compreender, que viver pela fé é viver dependendo da força de Deus. Amém, queridos? Porque tem hora que as lutas, que as batalhas que nós enfrentamos superam a nossa capacidade humana. Tem luta que você fala: não vou aguentar, para mim já deu. E aí que entra a força de Deus, que vai te fazer andar pela fé e enfrentar a situação e vencê-la pelo nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. É pela força de Deus. Um exemplo é o pastor que acabou de sentar ali. Pastor, se não fosse a força de Deus, pastor Lucas, se não fosse a força de Deus, o Lucas estaria de pé? Quantos aqui enfrentam as suas batalhas? Se não fosse a força de Deus, hoje você não estava aqui. Eu digo aqui principalmente os mais antigos na fé, que tem muito mais experiência de vida, não estaria de pé. É a força de Deus, é a graça de Deus, é a força de Deus que te susteve todos esses anos, todo esse tempo. Você pode até achar: mas eu estou fraco, mas é aí que o poder de Deus está se manifestando em você, porque as suas forças já foi. Você está andando pela força de Deus. Você está caminhando na fé ainda pela força de Deus. Você está continuando de pé ainda com um fio de esperança, é pela força de Deus. Porque a sua já vazou entre os dedos. Queridos, se não for a força de Deus, nós não andamos pela fé. Porque vai ter um momento em que as nossas forças vão se acabar. E a dúvida e a incredulidade
vai criar aquele monte de imagem de derrota, de pessimismo, de negatividade, de tormento. Mas é nesse momento que a gente vai dizer: leve os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A Bíblia diz assim, Salmo 27, 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 84 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Queridos, você vai andar de força em força, você vai andar de fé em fé, de glória em glória, porque você vai viver pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não dê ouvidos aos pessimistas, não dê ouvidos aos negativos, não dê ouvidos à incredulidade. Se não for palavra de fé, rejeita, repreende, não dê ouvidos, porque tudo foi criado por causa da palavra, por meio da palavra. Uma palavra tem o poder de gerar vida, e uma palavra tem o poder de gerar morte. Uma palavra mal semeada em um coração pode fazer com que a pessoa desista da própria vida. Uma palavra mal colocada pode trazer ferimentos graves ao coração de uma pessoa. Uma palavra mal colocada pode colocar uma pessoa que está lá em cima, aqui embaixo. Mas uma palavra boa pode ser saúde para os ossos. Uma palavra bem colocada pode gerar vida onde há morte. Uma palavra bem colocada pode colocar o amaldiçoado em um lugar de abençoado. Nós somos nascidos em Cristo para abençoar. Nós não fomos nascidos para amaldiçoar. Que nós possamos pesar bem na balança de Deus as palavras que saem dos nossos lábios, porque a Bíblia diz que nós daremos conta de toda a palavra frívola que sair dos nossos lábios. Tiago capítulo 3, leia na sua casa quando você chegar. A Bíblia diz que a língua é um mal incontido carregado de veneno mortífero. É como se fosse uma fagulha caindo em um mato seco. E a Bíblia diz que a língua é fogo. Com ela bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens à nossa imagem e semelhança. Aquele que consegue domar a língua é o perfeito varão. Aquela que consegue domar a língua é uma perfeita varoa. Como o pastor dizia aqui, enche a boca d'água, querido, porque tem hora, nem tudo é para ser dito, nem tudo é para ser falado, querido. E olha que a gente tem vontade de falar algumas coisas às vezes, tem ou não tem? Mas nem tudo é para ser dito, porque até a verdade para ser dita tem que ser dita com amor. Amém? Porque quando você fala a verdade com ódio, você pode matar uma pessoa. A verdade com raiva pode ser uma espada que fere uma ferida incurável. A palavra dita na hora certa, no momento certo, é alívio para a alma. Amém? Glória a Deus por isso. Última aqui. Precisamos viver pela fé, amém?
se nós vamos viver pela fé, nós precisamos viver pela unção de Deus. Amém? Viver pela fé é viver sendo guiado pela unção de Deus. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos a habitação, a casa de Deus. Deus não habita em um templo feito por mãos humanas. Esse templo foi feito para a gente ter comunhão, se reunir para cultuar o nosso Deus. Mas o templo de Deus, onde Ele habita, é o meu corpo. É o meu corpo. Amém? Você crê que tem o Espírito Santo aí dentro de você? Amém ou não? Amém. Queridos, esse mesmo Espírito precisa gerar em nós frutos de uma nova vida, nascida de novo. E a Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 17 a 27, não me recordo exatamente, que a unção desse Espírito de Deus nos ensinará acerca de todas as coisas. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de compreender o Evangelho. É o Espírito Santo que nos dá a graça para viver dentro do propósito que Deus estabeleceu para que vivamos. É o Espírito de Deus que vai nos conduzir aqui. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde você vai estar. Quando era para mim ser transferido, eu pensei em vários lugares, eu tinha várias intenções, mas eu fui para lugares que eu não imaginei, e eu creio que foi Deus que me levou. Eu creio que Deus nos leva onde Ele quer nos usar, queridos. E eu costumo dizer para as pessoas assim que nós temos que florescer, crescer, florescer e frutificar onde nós fomos plantados por Deus. Amém? Se a sua vida foi guiada por Deus, então é ali que você precisa crescer, florescer e frutificar. Em nome de Jesus. Mas só tem uma pessoa ao meu redor, no meu trabalho. O pastor era o único lá que a missionária pregou, né, pastor? É isso? Era a única pessoa. Às vezes, queridos, Deus só quer que você senta com alguém ali e fale de Jesus. E prega Jesus, a salvação, o arrependimento, a confissão, o perdão de Deus, de que a conta do pecado dele já foi paga. É simples. Não precisa saber teologia, não precisa estudar 100 anos para querer evangelizar alguém. É só você dar o testemunho do que Cristo fez na sua vida, de que Ele morreu pelos meus pecados e também pelos seus pecados, para que todos eles fossem perdoados, e essa culpa você não precisa mais carregar. Só diga isso para Ele. Ele só precisa se arrepender e confessar a Deus, e crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A Bíblia diz, 1 João 2,27: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Isaías 61:1 diz aqui da capacidade que o Espírito deu para Jesus, que é a mesma que nós recebemos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e oprimidos. Em Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Queridos, você tem o Espírito Santo,
O Espírito Santo habita em você. A unção de Deus vai te capacitar para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É a unção de Deus que está em você. Deus te chamou para pregar, Deus vai te dar capacidade. Deus te chamou para ministrar no louvor, Deus vai te dar capacidade. É o Espírito Santo que vai te capacitar, e você tem que fazer por onde isso acontecer. Como eu disse no início, faça a sua parte. Ore, clama a Deus, busque a Deus, e a unção de Deus vai te capacitando a realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Viver pela fé, queridos, é o que nós precisamos para hoje, porque esses versículos que eu li aqui, eles se seguem contando as histórias dos heróis da fé. Foram homens comuns, homens simples, que fizeram o extraordinário acontecer por meio da fé. Então eu quero que você leia, se possível, se você conseguir, espero que sim, leia Hebreus 11 e Tiago capítulo 3, amém? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, tinha 9 pontos aqui, eu falei 4, amém? A próxima vez que eu pregar aqui na quarta-feira, eu vou continuar essa mensagem aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. O justo viverá da fé. Pela fé você vai viver na dependência de Deus. Pela fé você vai depender da misericórdia de Deus. Pela fé você vai depender da força de Deus. E pela fé você vai viver na unção de Deus. A unção de Deus vai te capacitar para ser o que Deus quer que você seja, para ser a pessoa que você quer ser em Deus, mas você não consegue, porque o ego, porque a sua própria vontade ainda se sobressai à vontade de Deus. Se renda, aceite o que Jesus quer para a sua vida. Não deixe o orgulho tomar conta de você, porque se submeter a Deus redunde em humilhação, em se humilhar diante de Deus, para que Ele vos exalte. Dependa de Deus, confie na misericórdia. A força de Deus vai restaurar a sua fé hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu quero clamar ao Senhor e invocar o Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, que quando o Senhor vier na sua glória, quando o Filho do Homem surgir, que possa achar a verdadeira fé em nossos corações, a fé que o Senhor pretende achar no coração dos seus, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, olha para o coração de cada um, que o Senhor possa achar a fé, que o Senhor possa achar a genuína confiança no Senhor. Assim como o Senhor achou fé no coração de Abraão, assim como o Senhor achou fé no coração de Isaac e Jacó, assim como o Senhor achou fé no coração de José, de Enoque, de Moisés, assim como o Senhor achou fé no coração de Abel, Senhor, que o Senhor venha achar fé em nossos corações, mesmo tendo as nossas limitações humanas, mesmo nós tendo as nossas limitações físicas, mesmo nós tendo as nossas limitações financeiras, mesmo nós tendo as nossas limitações profissionais, intelectuais, mesmo nós tendo as nossas limitações familiares, ache fé em nosso coração. E como diz aquele homem, ajuda-me na minha falta de fé. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu oro para que este meu irmão e esta minha irmã possa prevalecer, possa perseverar em buscar o Senhor, para que a sua fé seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida, para que a sua fé possa prevalecer contra todas as tribulações que se levantarem nesta terra contra a sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar graciosamente, ó Deus, a tua unção sobre nós, a unção que nos ensinará acerca de todas as coisas. Que o Espírito do Senhor nos capacite, que o Espírito do Senhor nos guie, que o Espírito do Senhor nos leve onde o Senhor quiser, ó Pai. Que nós não venhamos resistir à tua voz. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor quebrante as algemas, que o Senhor quebre e destrua, ó Senhor, as portas de ferro, os ferrolhos que trancam, em nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos livres, que nós sejamos livres em nome de Jesus Cristo, para toda a glória que será dada ao teu nome por meio do nosso viver nessa terra, em nome de Jesus.